Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, um excelente domingo para todos nós, um domingo em paz, um domingo tranquilo e abençoado para o nosso lar. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos, a este nosso momento do Evangelho Diário, este instante que todos nós nos reunimos aqui às 7:30 da manhã, para juntos refletirmos um ensinamento do Evangelho para o nosso coração. Então sejam todos muito bem-vindos, que hoje o nosso coração possa receber aquela gota de esclarecimento, aquela palavra de esperança que a nossa alma está mais necessitada e que também hoje Jesus possa fazer de cada um de nós que aqui está presente um instrumento da paz dele. Que a paz que nós aurirmos aqui neste encontro deste domingo, a gente possa também partilhar essa paz por onde formos e com quem encontrarmos. Meus amados irmãos, é com muito carinho que nós iniciamos aqui o nosso evangelho deste domingo, momento esse em que nós estamos no último capítulo da obra Luz Acima. Hoje nós nos despedimos desta obra que esteve conosco por 50 dias. Uma obra que foi ditada pelo espírito de Humberto de Campos e psicografada pelo nosso amado Chico Xavier. Um livro em que em cada capítulo Humberto de Campos nos iluminava com uma história, com um conto ou com uma reflexão para a nossa vida. E nós dedicamos aqui, dia após dia, a mergulhar em cada trecho, em cada história desta obra. E, meus irmãos, não tenho dúvidas de que esta obra iluminou o nosso coração, que as histórias que a gente partilhou aqui foram profundas para a nossa alma. E hoje chegamos no final, no último capítulo, o capítulo de número 50, chamado Bilhete a Jesus. Mas antes de eu iniciar aqui essa história do capítulo 50, eu gostaria de convidar a todos nós a estarmos aqui amanhã, na segunda-feira, dando início a mais uma obra no nosso Evangelho diário. Mais uma obra que irá nos guiar por longos dias desta vez. Serão por volta de 215 dias, porque iremos refletir um capítulo, digamos assim, uma página por dia. Então serão 215 encontros. Meus amados irmãos, a partir de amanhã, a obra que irá nos acompanhar aqui todos os dias com a palavra do Evangelho para nós é a obra, aliás, é uma obra que a gente já conhece aqui nos nossos encontros do Evangelho diário, porque uma vez ou outra eu já trouxe essa obra aqui para nós, para já nos familiarizarmos com ela. Meus irmãos, eu estou dizendo da obra Um Minuto com Chico Xavier. Meus irmãos, é uma obra pequena em seu tamanho, não é mesmo? Mas grandiosa nas palavras que contém aqui dentro. Esta obra, meus irmãos, só para a gente entender, e amanhã eu vou explicar todos os detalhes dela, ela é uma obra que foi realizada pela Federação Espírita Brasileira. Então, o que os organizadores fizeram? Eles separaram grandes ensinamentos dos espíritos amigos, por exemplo, Emmanuel, André Luiz, espíritos esses que ditavam para Chico Xavier. Então, os organizadores foram até as obras psicografadas por Chico Xavier, coletaram os ensinamentos e foram separando capítulo a capítulo. Vou mostrar aqui para nós. Então,
essa página é um capítulo, tem um ensinamento. Essa é outra, tem outro ensinamento. E assim serão 215. São mensagens, meus irmãos, frases para refletirmos no nosso dia a dia. E esse livro, o prefácio dele é muito bonito. Olha só o que ele nos diz. 1 minuto passa muito rápido, mas pode ser tão importante a ponto de salvar uma vida. E esta vida pode ser a sua. Meus irmãos, eu li apenas o início aqui do prefácio, porque o livro se chama 1 minuto com Chico Xavier. Então essa é a proposta. São mensagens de 1 minuto, que a gente pode ler ela em menos de 1 minuto. Mas que 1 minuto pode salvar uma vida. 1 minuto pode nos impedir, sim, de cometer certas atitudes, fazer certas coisas. Então, 1 minuto faz muita diferença na vida de todos nós. Então, são ensinamentos de 1 minuto, mas que nós iremos aprofundar neles aqui. Iremos sempre trazer uma reflexão, um ensinamento, histórias para exemplificar também, como nós já estamos acostumados. Então, esta obra aqui irá nos acompanhar por longos dias, nós iremos finalizá-la, meus irmãos. Iremos segui-la em sequência. Bom, amanhã eu apresento mais um pouco dela para nós, e eu convido a todos para estarmos aqui a partir de amanhã, na segunda-feira, já iniciando essa grande obra. Mas hoje vamos encerrar a obra Luz Acima. Eu fico muito feliz porque podemos dizer que nós terminamos mais uma obra aí do nosso amado Chico Xavier, psicografado por ele. Então, meus irmãos, hoje, o capítulo 50 do livro Luz Acima não é uma história, não é um conto, não é uma fábula, como Humberto de Campos costuma ditar. Na verdade, esse capítulo 50, chamado Bilhete a Jesus, é uma lembrança. Ele irá rememorar aqui alguns momentos relacionados à vinda de Jesus na Terra. E durante a leitura deste capítulo, teve um momento que me marcou muito e eu queria focar nele aqui hoje, para a gente encerrar de uma forma muito bonita o nosso livro. O momento em que Humberto de Campos irá nos convidar a lembrar como que Jesus chegou aqui na Terra. Quando Jesus, ele reencarna aqui, meus irmãos, ele encarna, na verdade, aqui entre nós, para cumprir a tua missão divina, de iluminar os corações que reencarnam na Terra. Jesus, ele irá nascer em um local humilde, simples. Jesus virá em uma manjedoura. Ele não terá as regalias do poder da vida terrena, não nascerá em berço de ouro, e muito menos a família de Jesus tinha um status de poder financeiro naquela época. Jesus vem em uma família simples. A mãe e o pai de Jesus eram almas simples. E desde esse momento que Jesus nasce aqui na Terra, é para ensinar o nosso coração sobre a importância da humildade. A importância do se fazer pequeno. Jesus fez uma das maiores, a maior transformação de vidas aqui na Terra. E para essas transformações, ele se fez pequeno entre os homens. E quantas vezes nós esperamos certas condições para fazer algo, não é mesmo? Pensamos assim: mas quando
eu tiver uma casa desse jeito, ai, quando eu tiver um carro daquele outro jeito, ai, mas aí eu tenho que ter uma condição financeira para isso, para aquilo. Claro, na Terra a gente está envolvido nessas contingências, mas será que elas são realmente necessárias para fazer o bem? Será que essas contingências do ter isso ou ter aquilo são essenciais para a gente se melhorar? Para a gente querer acordar um dia e falar: hoje eu vou fazer diferente? Hoje eu vou mudar a minha vida? Meus irmãos, Jesus, ele nasce no meio mais simples possível, para já ensinar a lição para todos nós da simplicidade. E não apenas a simplicidade exterior, mas a simplicidade de coração. E o importante para a gente refletir hoje, meus irmãos, e o que marcou mais aqui o meu coração nessa mensagem, é que sempre pensamos em coisas tão grandiosas, tão externas, para nos tornarmos almas melhores. Não é verdade? Sendo que tudo isso começa trabalhando a simplicidade de coração. Não adianta nada estarmos servindo numa casa de caridade, ajudando através da caridade material centenas de irmãos, se a gente não torna o nosso coração humilde. Não adianta. Tem um palestrante espírita que ele sempre conta uma história que ele presenciou, e eu acho essa história magnífica até para falar sobre isso, sobre essa simplicidade de coração. Esse palestrante espírita, aliás, muito conhecido, talvez muitos de nós já devem ter ouvido essa história também. Esse palestrante, ele conta que certa vez ele estava auxiliando a servir sopa para as pessoas necessitadas e famintas. E ao lado dele tinha um rapaz que tinha uma posição bem importante, eu acredito eu, até lá na casa espírita. E esse rapaz ia servindo assim, passou, passava, toma sopa, toma sopa, toma sopa, e entregando, sabe, de qualquer jeito. E aí no final ele se orgulhava em dizer, por exemplo, hoje a gente atendeu aqui mais de 200 pessoas, mais de 300 pessoas. E aí esse palestrante espírita disse que observou essa situação, olhou bem e disse assim, diz para ele mesmo, né? Ele serviu de uma forma assim tão, sabe, dando por dar, fazendo por fazer, só para falar, foi 200 pessoas ajudadas, 300 ajudadas aqui com essa sopa hoje. Mas cadê o carinho em entregar cada prato de sopa? Cadê a simplicidade de coração de entregar cada alimento para um irmão que está ali necessitado? Porque a caridade, ela nasce desse ato de amor do nosso coração, não da quantidade, não é mesmo, meus irmãos? Não é da quantidade, não é, eu fiz mais, eu fiz algo mais grandioso, não é isso. É do coração. E eu achei interessante essa história que esse palestrante conta, que ele mesmo vivenciou, porque muitas vezes a gente é exatamente assim. Exatamente, meus irmãos. Queremos, parece que fazer coisas tão grandiosas externamente, dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sendo que talvez nada disso faça diferença se a gente não modifica o nosso coração. A gente ainda está muito preocupado com aparências do que a gente externaliza, aparências aqui no sentido do aparentar o que você está fazendo, com todas as contingências da vida terrena. E nos esquecemos que o próprio Mestre Jesus nasceu no lugar mais simples e humilde para nos ensinar a simplicidade de coração.
para nos ensinar a fazer o muito no pouco, a nos ensinar a nos dedicar muito com o pouco que temos. Isso também é humildade. Então hoje, meus irmãos, a mensagem que eu deixo aqui para o nosso encerramento desta obra é que nós passamos por 50 histórias diferentes, 50 reflexões aqui neste livro, e todas elas são incríveis e louváveis. Mas Humberto de Campos encerra essa obra nos convidando a trabalhar a simplicidade no coração. Uma virtude que é esquecida por todos nós. Como eu citei o exemplo aqui dessa história que esse palestrante conta, esse palestrante espírita, eu vou trazer alguns exemplos. A gente se esquece da simplicidade. A gente quer fazer caridade material e já quer dar um passo maior que a perna e fazer tudo para poder só mostrar que está fazendo, mas não está fazendo de coração. E aí quer fazer isso, quer fazer aquilo e aquele tanto de coisa, mas não trabalha aquela virtude base, que é o amor dentro de nós. Por isso, meus irmãos, que todas as mensagens aqui desses 50 capítulos dessa obra, elas possam florescer em nosso coração, mas florescer junto com a simplicidade, porque esse amor, essa humildade no coração é a base para tantas outras virtudes que Jesus nos ensina. Não vamos nos precipitar, meus irmãos, querendo muito, o grandioso. Vamos pegar como exemplo sempre Jesus e lembrar de fazer o melhor que a gente pode no pouco que temos e no pouco que é nos concedido. Lembremos da nossa pequeneza aqui na terra, diante do Mestre Jesus. Meus amados irmãos, hoje eu encerro aqui o nosso evangelho de hoje, convidando todos nós à humildade no coração e à simplicidade, porque essas virtudes tão esquecidas são as que verdadeiramente elevam a alma a Deus. Em cada atitude no dia de hoje, pensemos: estou sendo simples de coração? Estou sendo humilde? Ou estou aqui exaltando o meu egoísmo e o meu orgulho? Pensemos sobre isso e trabalhemos ainda mais o nosso coração para estar perto de Jesus. Hoje eu encerro aqui a obra Luz Acima, agradecendo a todos os irmãos que partilharam destes dias conosco e que estiveram aqui em cada dia, em cada manhã, partilhando o Evangelho diário. Também agradeço, meus irmãos, a oportunidade que todos nós temos de nos reunir aqui como uma grande família. Oportunidade essa que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, de Luminares, concede para o nosso coração. Amanhã, na segunda-feira, iniciaremos uma nova obra. Novos ensinamentos, novos esclarecimentos. E são esclarecimentos muito certeiros para o nosso dia a dia. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare e prepare o nosso coração para mais uma obra que iremos iniciar. Fiquemos em paz e eu aguardo a todos aqui amanhã com a bênção de Deus. E que assim seja.